Fala galera do Me Salva, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre o princípio da superposição. Assim então, o que eu quero dizer com isso, né? Eu imagino que a gente tem vários corpos, né? Então aqui tem um corpinho, aqui tem outro, aqui tem outros, aqui tem mais um pouco, ó, vamos botar mais corpos aí no nosso esquema, mais aqui, mais aqui, mais aqui e aqui um grandão. Muito bem, eu quero saber qual é a força de atração gravitacional resultante em algum desses causado por todos esses outros. O que eu vou fazer? Eu vou usar o tal do princípio da superposição. O que é o princípio da superposição? O princípio da superposição, ele me diz que o efeito resultante é a soma de cada parcela dos efeitos parciais. Então, a força resultante nesse corpo aqui vai ser a soma do que esse aqui faz, mais aqui esse aqui faz, mais aqui esse aqui faz, mais esse, mais todos os outros. Então, imagina que assim, ó, esse corpo aqui está causando uma força de atração. Espera aí que eu vou ajeitar aqui um pouco melhor, vou deixar as coisas mais afastadas para poder desenhar melhor. Então tá, esse corpo aqui tá causando uma força de atração no corpo verde, tá? Então, aqui vai ter uma força de atração apontando para ele. Esse corpo aqui também está causando uma força de atração no corpo verde, então aqui também vai ter uma força de atração apontando para ele. Esse daqui também, mesma coisa, e assim como todos os outros. Então, vão ter muitas forças de atração apontando para muitos lugares. Como é que a gente vai saber qual é a força resultante? A gente vai somar todas elas. Então, o que o princípio da superposição nos diz? Vamos dizer que o corpo verde aqui é o corpo 1, tá? E todos os outros corpos vão ser o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Bom, o princípio da superposição vai nos dizer que a força resultante do corpo 1, 1 res, vai ser o quê? Vai ser a força de atração do 2 no 1, mais a força de atração do 3 no 1, mais a força de atração do 4 no 1. Então, aqui eu teria o 2, aqui eu teria... Opa, saiu do lugar. Aqui eu teria o corpo 3, aqui o 4, aqui o 5 e assim por diante, né? Então, mais a do 4 no corpo 1, mais a força de atração do 5 no corpo 1, mais até lá o corpo N, né, que seria o meu último aqui, o meu corpo N, mais então a força de atração do corpo N no 1. Então, isso aí que o princípio da superposição nos diz. Se eu quero calcular a força resultante, eu posso somar cada uma das forças que cada um desses corpos aí vai fazer em cima do meu corpo 1. Muito bem, então esse aí é o princípio da superposição. Agora, vamos botar ele na prática e vamos fazer um exercíciozinho com isso, tá? Então, vou tirar aqui os meus corpinhos e vamos fazer um exercício aqui, ó. Olha só, então, o que está acontecendo. Eu tenho aqui o meu sistema de coordenadas e eu tenho 3 corpos. E eu quero saber qual é a força resultante no corpo 1, que é o vermelho aqui. Então, o vermelho é o meu corpo 1. O verde vai ser o meu corpo 2 aqui em cima, meu corpo 3, né? Aqui meu corpo 3, ó. E o meu corpo 2 vai ser esse azulzinho aqui. Esse aqui vai ser o 2. Beleza. Eu quero saber, então, qual é a força resultante no corpo vermelho. Então, eu tenho aqui, ó, que a força resultante no 1 vai ser a soma das outras duas forças resultantes. Então, vai ser a força resultante que o 2 faz no 1, que vai ser uma força aqui, ó, nesta direção, né? A força que o 2 faz no 1 vai atrair o 1 em direção ao 2, mais a força que o 3 faz no 1, né? Que vai ser uma força aqui para cima, né? Atraindo ali, né? O 1 está sendo atraído pelo 3 também. Então, vai ser uma força que vai apontar na direção lá do corpo 3. Muito bem, para calcular essas forças resultantes, como é que a gente faz? Para calcular essas forças resultantes, não, para calcular essas duas forças, como é que a gente faz, né? A gente vai usar a lei da gravitação de Newton. A gente sabe que a força que um corpo exerce em outro, então a força que o corpo 2 exerce no corpo 1, vai ser dado por G vezes m1, m2 dividido por r ao quadrado, onde r é a distância entre eles. Então, a gente pode botar os valores aqui. G é 6,67 vezes 10 na menos 11. Aí, a gente tem que m1 é 10 e m2 é 4. Então, aqui vezes 10 vezes 4,
dividido pela distância entre eles ao quadrado. A distância entre eles é 3 metros, ao quadrado vai ficar 9. E aí, fazendo a continha disso aqui, a gente vai chegar que isso aqui dá 2,9 vezes 10 na menos 10 newtons. Então, olha só, é uma força de atração extremamente baixa, 10 na menos 10, é muito pequeno. Então, como eu falei na aula passada para vocês, se a gente tem corpos pequenos e ainda numa distância grande, eles não vão se atrair quase nada, vai ser uma força de atração minúscula entre eles. Por isso que as coisas não saem voando em ti, né? Tipo, a canetinha não sai voando em cima de ti. Muito bem, então eu tenho agora a força de atração que o corpo 2 exerce no corpo 1. Agora, vamos fazer a força de atração que o corpo 3 faz no corpo 1, né? Então, vamos lá, vamos fazer essa continha aí. Então, eu tenho que fazer F13. Isso aqui vai ser igual a de cima, né? Mesma fórmula, G vezes M1, M3 agora, dividido por R ao quadrado. G vai continuar sendo 6,67 vezes 10 na menos 11. Aí eu tenho M1 que segue igual a 10, né? M3 vai ser igual a 2, então vamos botar aqui o M3 igual a 2, dividido pela distância ao quadrado. Quanto é que é a distância entre os dois? Ó, eles estão a 2 metros aqui de distância, então dividido por 4, né? 2 ao quadrado, dividido por 4. E aí, fazendo essa continha aí, a gente vai chegar no resultado de 3,3 vezes 10 na menos 10 newton. Então, olha só, outra coisa interessante aqui. Aqui também uma força muito pequena, né? E nota que a força de atração do 3 no 1 é maior que a força de atração no 2 no 1. Vamos dar uma olhada aqui no que está acontecendo. Bom, o 3 tem uma massa menor que o 2. Uma massa de verdade a metade da massa do 2, mas a força de atração que ele exerce no 1 é maior que a força de atração que o 2 exerce no 1. O que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer que eles estão mais perto, né? Por que isso acontece, na real? Porque eles estão mais perto. Então, a gente tem ali o termo da distância ao quadrado. Como essa distância é menor, a força vai acabar sendo maior, tá? Então, por isso que a força de atração do 3 no 1 é maior que do 2 no 1, porque a distância é bem menor. Muito bem, agora que eu calculei essas forças, eu posso calcular a força resultante, né? Então, eu tenho esses dois vetores aqui, e a força resultante, ela vai ser na soma desses dois vetores, né? Vai ser por aqui assim. Como é que a gente faz para calcular isso aí? Usamos o clássico teorema de Pitágoras, né? Que a gente tem um triângulo retângulo entre esses três vetores, a gente conhece esse, e a gente quer calcular esse aqui. Então, é só somar eles ao quadrado e tirar a raiz. Portanto, eu vou ter que força 1 resultante vai ser a raiz quadrada de F12 ao quadrado mais F13 também ao quadrado. Então, assim que eu vou conhecer a minha força resultante, né? Usando ali um teoreminha de Pitágoras. E aí, fazendo essa conta, a gente vai encontrar que a força resultante é 6,66 vezes 10 na menos 10 newtons. Então, também aí vai ser uma força resultante bem pequena, né? Vezes 10 na menos 10. E para encontrar qual é o ângulo que essa força está apontando, né? Qual que é este ângulo daqui, qual que é este ângulo θ daqui, a gente vai usar também um pouquinho de trigonometria, né? Fazemos F13 dividido por F12, e aí tiramos o arco tangente. Então, a gente tem que θ vai ser tangente na menos 1 de F13 sobre F12. E aí, a gente vai achar que isso aí vai dar 48,6 graus. 48,6 graus. Então, vai ser o ângulo que vai estar apontando essa força resultante. E aí, a gente pode notar, né? 48,6, o que isso indica? Bom, indica que ela está um pouquinho mais inclinada para F13, né? Porque a F13 realmente é maior que a F12, então ela está mais para o lado da F13. Beleza? Então, nessa aula aí falamos do princípio da superposição, quando a gente tem vários corpos, aqui no caso a gente tinha 3, e a gente queria calcular a força de atração resultante. E aí usamos o princípio da superposição, que é só somar cada uma das forcinhas que acontece ali, né?
Beleza, então? Aí fizemos o exercício, vimos as forças de atração através da lei da gravitação de Newton, calculamos aí a força resultante e calculamos o ângulo que ela estava apontando. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Grande abraço e bons estudos!